tarde, queridos e amados ouvintes. Que domingo, que tarde de domingo para se viver bem a vida que a gente tem. Gente, domingo abençoado este. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui nos estúdios da nossa querida Rádio Catedral, com o programa Viver Bem. Rádio Catedral FM 106.7. Você que está ligadinha aqui com a gente no nosso programa, o programa que é feito especialmente para você, amado ouvinte. Hoje um tema muito interessante, muito mesmo. Você já teve medo alguma vez? Não? Gente, acesse as memórias. Toda criança tem um medinho, seja medo de escuro, adulto também, ainda que muitos adultos digam que não, né? Medo de avião. Então, o tema de hoje, gente, medo, causas e consequências. Antes eu quero pedir que você pegue aí um papelzinho, uma caneta ou um lápis e anote o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, entre em contato aqui com a gente para que possa nos ajudar a ilustrar mais esse programa. Você pode também sugerir novos temas. Nosso WhatsApp 3231-3560 e o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Acredito que já estejam curiosos para saber quem é o convidado de hoje. É o psicólogo e é a primeira vez dele aqui no nosso programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade. Psicólogo hoje é o Dr. Anderson Teodoro, que é da comunidade Shalom, é o nosso convidado. Boa tarde, Dr. Anderson. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Catedral. É uma grande alegria hoje poder participar deste programa com um tema imensamente relevante nos dias atuais. Agradeço a Sônia pelo convite e espero que nós possamos, ao longo desta tarde, trocar as nossas experiências para que a gente possa cada vez mais ir ressignificando os nossos medos, as nossas experiências, para que a gente possa encontrar um novo sentido das nossas vidas. Como a Sônia disse, eu sou Anderson Teodoro, sou membro consagrado da comunidade católica Shalom, sou psicólogo, sou pedagogo também, atuo em escola com adolescentes e crianças há mais de 15 anos e hoje estaremos aqui conversando sobre esse tema. É muito interessante. Seu CRP é 71930. É muito importante, gente, para quem não lembra o que é o CRP, que todos os domingos eu peço ao nosso convidado, né, para falarem, Conselho Regional de Psicologia, é o nosso registro. Todo profissional ativo, ele tem um registro, todas as profissões, né? E nós temos, é muito importante lembrarmos dessa nossa categoria e ter um registro ativo para quem trabalha com saúde mental, para quem trabalha em reumanizar mesmo toda essa ciência, né? Trazer a humanização de uma ciência chamada psicologia para os nossos consultórios é muito importante. Lembrarmos que somos acompanhados, né? Orientados também, temos código de ética por um Conselho Regional de Psicologia. Mas, Anderson, o mundo em que vivemos, né? Falar desse medo, né? Existem várias, digamos, expressões do medo. O medo, uns vão dizer que é um sentimento, outros vão dizer que é uma emoção. Fala um pouquinho, contextualiza o que é o medo para a gente. Sônia, quando a gente pensa em medo, é importante a gente entender que, primeiramente, ele é algo amoral, já que nós estamos num programa de psicologia e espiritualidade. A teologia ela vai dizer que o medo ele é amoral, ele não é bom e ele não é ruim. O que vai ser bom ou ruim é o que nós fazemos a partir do nosso medo. Então, eu acredito que a primeira experiência que a gente precisa ter é relaxar,
né? Não é ruim termos medo. O medo ele é inerente à nossa vida enquanto criaturas, enquanto pessoas humanas. E o medo ele é uma sensação em consequência da liberação de hormônios, como a adrenalina, por exemplo, que vai causando uma imediata aceleração dos nossos batimentos cardíacos. Ele é uma resposta do nosso organismo e há uma estimulação aversiva, física, mental, há uma situação de perigo, e a função dele é justamente preparar, né, o indivíduo, o sujeito, a uma luta, a uma ação diante daquela situação de risco eminente. Ou seja, é uma reação emocional, é uma atitude que nós, enquanto seres humanos, vamos tendo diante de uma situação de perigo. Então, o que você está dizendo, Anderson, é que ninguém escapa. Ninguém, Sônia. Ninguém escapa do medo. Então, na verdade, né, em outras palavras, é um estado emocional, né, que é expressado em cada pessoa perante uma situação de ameaça ou de perigo, né? E ele tem até uma função. A gente que é como psicólogos, né, e vamos lá lembrar da psicologia básica, né, tem uma função de proteção, de proteger, né, e também tem expressão, né, mas será que o mundo em que vivemos vem nos deixando mais medrosos? Enquanto você falava, eu fiquei pensando nisso. Vindo agora para os estúdios da rádio, né, nesse domingo, recebemos uma fechada. Um outro motorista esbarrou assim no nosso carro, abriu a janela e meia dúzia de palavras ali que não convém aqui repetir. E o meu marido, olhei para ele assim, ele ficou contido, né? Não. Então veja, será que o mundo em que vivemos vem nos deixando mais medrosos, mais apavorados? Eu logo tive uma expressão, eu fiquei preocupada e toquei no braço dele, tipo, calma, não vamos reagir, né? E o que você acha disso, Anderson? De fato, nós estamos, ao longo do nosso dia a dia, cercados de diversas vivências, e essas vivências elas vão nos colocando diante de diversas situações de medo. Por exemplo, quando nós andamos na rua, ocorre um risco iminente de um assalto. Na escola, por exemplo, eu atendo muitos alunos, crianças e adolescentes, jovens, quando o professor vai dizer prova surpresa, vem aquele sentimento, aquela reação emocional de medo. Então, muitas vezes essa reação emocional ela acontece quando nós nos deparamos em alguma situação de um estresse, de um perigo iminente, como nós dissemos anteriormente, e isso vai fazendo com que cada indivíduo responda a partir daquilo que ele tem como experiência e como vivência. Por exemplo, do ponto de vista da psicologia, o medo ele é esse estado emocional e que ele é necessário a todo e qualquer indivíduo, até para que nós possamos nos adaptar ao organismo, ao meio em que nós vivemos. No que diz respeito à nossa realidade social, à nossa cultura, ele faz parte do caráter e do processo de construção do caráter da pessoa, digamos assim. Ele vai sendo uma resposta que surge a partir de uma situação, de um evento de perigo. É essa ideia de que algo ou alguma pessoa possa ameaçar a segurança, a vida, faz com que o nosso cérebro, Sônia, ele ative involuntariamente uma série de compostos químicos, digamos assim, e que vai provocando essa reação que a gente caracteriza como medo. É essa nossa reação imediata a um determinado estímulo que nós recebemos. E já que você está falando de reação, muito interessante, né? A gente refletir e também propor essa reflexão a todos os nossos ouvintes, né? Vamos falar então um pouquinho de como se expressa o medo. Você fala de reação, fala do composto químico. Quando alguém está com medo, o corpo vai dar sinais, né?
quando fiz o comentário aqui, né, do que nos aconteceu agora há pouco, vindo aqui para a rádio, a minha reação ao tocar o meu marido, meu coração já estava apertado, né? E aí eu tocar para que ele atente, né? Então era um medo que eu estava de que ele reagisse à violência, né? O rapaz abriu o vidro e falou umas meia dúzia de palavras não bonitas, né? Então, o que eu quero trazer é como o medo se expressa em nosso corpo. Sônia, geralmente o medo ele tem início a partir de situações de gatilho, né, que Sim. vão estimulando uma realidade de estresse. Por exemplo, uma entrevista de emprego, um auditório lotado, cheio de pessoas, quando a gente precisa falar, vai dando aquela palpitação acelerada, taquicardia, boca seca, sudorese. E quando você está diante de uma prova escrita, de um processo seletivo, ou até mesmo diante de uma pergunta inesperada. O que eu vou responder? O que fazer? Então, o medo ele é uma característica inata ao ser humano. Todos nós temos esse medo. Ninguém escapa. Isso aí. O medo ele também costuma nos afastar, Sônia, de situações potencialmente perigosas e que representam uma ameaça para a nossa sobrevivência. No entanto, o excesso desse medo, ele muitas vezes ele pode atrapalhar a nossa vida. Vamos falar disso. Olha, tem muita gente já atenta. E, Anderson, acredita que esse programa é tão bom que passa tão rápido e já precisaremos fazer um minutinho de intervalo. E você que nos escuta e que nos vê, aguardem aí que é um minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, amado e querido ouvinte da nossa amada e querida Rádio Catedral. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem. Gente, antes de entrar no segundo bloco, eu quero fazer um convite muito especial a todos vocês, e a rádio me permitiu fazer esse convite justamente porque é muito especial. Nós estaremos, o grupo de psicólogos, né, e basicamente a Clínica Viktor Frankl, nós estaremos realizando um evento aqui na Glória, um evento muito bacana de logoterapia com música e arte. Para quem ainda não nos ouviu falar o que é logoterapia, é a psicoterapia do sentido da vida. Eu, por exemplo, sou psicóloga clínica especialista em logoterapia. Então, o evento é chamado Memorial Viktor Frankl. Qualquer dúvida, querendo outras informações do que se trata, será no domingo, dia 26, das 11 às 16 horas, aqui no Memorial Getúlio Vargas, pertinho aqui da nossa arquidiocese, pertinho aqui da Rádio Catedral. E eu, particularmente, estarei esperando a cada um de vocês para receber e dar um gostoso abraço. Anotem aí, Memorial Viktor Frankl. Mas voltando aqui ao tema do programa deste domingo, que é medo, causas e consequências. Me acompanhando aqui nos estúdios da rádio, eu estou com o Dr. Anderson Teodoro, ele que é psicólogo, é psicopedagogo, é diretor de uma escola, é palestrante e também, gente, já que eu falei de logoterapia e ele esqueceu, ele é especializando em logoterapia também. Gente, fiquem ligados nesse nome, Anderson Teodoro, psicólogo clínico, e está abordando aqui o tema sobre o medo. E a pergunta que chega, e eu convido a todos vocês, gente, 3231-3560. E se perdeu o nosso programa, acesse o YouTube da nossa querida Rádio Catedral e procurar Viver Bem, porque estaremos lá. Gente, vou passar logo a pergunta. Como explicar o medo de ter medo, doutor Anderson? Sônia, essa pergunta é de grande relevância, porque na nossa sociedade, onde muitas vezes nós somos formados, educados para termos todas as respostas, para sabermos como agir, como proceder,
esse medo de ter medo muitas vezes nos acompanha, porque ele é próprio de uma insegurança que muitas vezes vai acometendo o indivíduo, porque muitas vezes nós vamos nos paralisando no olhar dos outros, nós acreditamos que nós precisamos responder aquilo que os nossos familiares, os nossos amigos idealizaram por nós, e esse medo de ter medo, muitas vezes ele está relacionado com aquela ideia do medo de frustrar aquela experiência que colocaram em cima de nós, mas que é automaticamente natural, porque nós somos indivíduos humanos, e esse medo ele vai naturalmente aparecer em todas as nossas vivências, em tudo aquilo que a gente faz. Então, você que tem medo de ter medo, relaxa, não precisa ter medo, porque nós vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos viver as nossas experiências e através dela nós vamos aprender, nós vamos ressignificá-las. Uma coisa que eu não disse no bloco anterior, Sônia, que eu acho que também é de grande relevância, o medo ele costuma também ser uma herança dos nossos pais. Sim. E quando nós éramos crianças, por exemplo, muitas vezes nós fomos ensinados a temer certas situações, certas coisas, e isso fez com que hoje algum medo estivesse presente na nossa vida, ou até mesmo algumas experiências negativas que nós vivenciamos ao longo da nossa história, do nosso passado, que hoje vão trazendo um grande impacto nas nossas ações humanas também. Muito interessante quando você fala de ressignificar, eu, assim, me remete à infância. Há muitos, eu passei por isso também, estou aqui me recordando, desde muito pequena, eu ouvir a minha mãe, que não entendia de psicologia, falar: não se preocupe não, isso vai passar, né? Deixa para lá. Ou seja, tirando até, claro, com todo o amor do mundo, a legitimidade do medo. E nós, enquanto psicólogos, nós trazemos isso clinicamente para que o paciente ele legitime aquilo que ele sente. Porque somente, não, claro, o medo tem tratamento, sim, né? Somos psicólogos e vamos trabalhar esse medo que pode vir a se a pessoa não procurar ajuda profissional, esse medo pode se transformar até numa fobia e o torna incapacitante. Então, não minimizar o medo, ou seja, legitimar esse medo, mas buscar ajuda psicoterápica, né? Para que haja de fato uma superação. A gente não deixa, ninguém está livre, como o doutor Anderson bem coloca. Todos nós temos ou teremos medo de alguma coisa. E se fizermos memória, vamos lembrar, como eu me lembrei agora, né, de situações que causavam medo e os adultos normalmente eles minimizam até para poder favorecer que a criança ela possa superar. Mas o ideal mesmo é estar em atenção psicoterapêutica, né, doutora Anderson? É verdade, Sônia. E é importante a gente compreender que sentir medo é absolutamente normal. Porém, quando esse medo ele passa a controlar a nossa vida, as nossas relações, ele começa a nos bloquear, gerar paralisia nas nossas tomadas de decisões, esse medo ele vai tendo uma evolução e ele se torna aquilo que a gente chama na psicologia de fobia, que é esse medo persistente, esse medo irracional que muitas vezes vai provocando uma ansiedade extrema, né? E uma pergunta que a gente pode fazer, né? Quando o medo ele passa a ser um problema? Quando justamente esse medo se torna uma fobia, quando ele é desproporcional em relação aos estímulos que interferem a nossa vida profissional, social, acadêmica, quando esse medo ele impede a pessoa de realizar algum tipo de atividade, essa fobia específica, esse medo de
se relacionar, muitas vezes, vai trazendo grandes consequências negativas, e para que nós tenhamos uma saúde mental equilibrada, nós vamos precisar trabalhar esse medo desproporcional, essa fobia existente, Sônia. Sim, perfeito. E o lugar apropriado, ou o profissional mais apropriado para trabalhar essas fobias, né? É, é o psicólogo mesmo. Perfeito, Sônia. Até porque alguns se precipitam e acabam não tratando, e daqui a um pouco estão fazendo uso de medicação, não que hajam medos que não precisem, gente. Se o medo se torna uma fobia, se torna uma síndrome do pânico, por exemplo, acaba nós, pela nossa responsabilidade enquanto profissionais da área de saúde, nós trabalharemos e orientaremos esse paciente a buscar uma orientação médica. Por quê? Nós psicólogos até conhecemos dos CIDs, dos sintomas, das medicações, porém não é nossa responsabilidade prescrever, vocês entendem, né? Então, mas doutor Anderson, chegou aqui uma pergunta e ela se identifica, e eu quero agradecer a nossa ouvinte Janete Silva de Marechal. Acredito que seja Marechal Hermes, eu conheço. Então, Janete, é você que nos ouve agora. Agradeço a sua participação aqui no programa Viver Bem. E ela contextualiza, doutor Anderson. Recentemente fui a uma consulta médica e falei do meu medo exagerado. Chego a tremer. Medo exagerado de bichos que voam. É isso? De bichos que voam. O médico me passou um remédio para ansiedade. Estou tomando o remédio, mas o meu medo não acabou. O que eu devo fazer? Que ótima pergunta, Sônia. Excelente. Excelente, porque de fato é uma pergunta que está presente na nossa vida cotidiana. Todos nós temos medo de algo, né? Então, se a gente lembrar da nossa infância, quantos de nós tem medo de cachorro, tem medo de voar, aquele medo de trovão, medo do escuro, medo de altura, de certas pessoas, de estar em locais abertos, medo de aranha, medo de barata. Como nós dissemos anteriormente, quando esse medo ele interfere na nossa vida, de fato a gente precisa buscar um profissional, né, para que ele possa nos auxiliar. Em algumas situações, de fato, a medicação ela vai nos auxiliar a estabilizar essa reação emocional, mas muitas vezes ela não vai nos libertar dessa realidade negativa que de certa forma nos paralisam, como essa questão desse medo aí de animais que voam, né, que você trouxe aí. Então nós vamos precisar compreender qual foi a origem desse medo, de onde que esse medo surgiu, olhar para a nossa vida, experienciar um processo de autoconhecimento, para que aos poucos nós possamos ir ressignificando e transformando esse medo para que ele não nos paralise diante da nossa vivência cotidiana. E o caminho mais acertado para que esse medo possa ser superado é o processo de psicoterapia, porque um profissional com conhecimento vai poder auxiliar, paralelo à medicação, a essa pessoa e vencendo esse medo, ressignificando, ultrapassando e dando um novo sentido à sua existência. A gente não pode deixar de falar sentido sendo logoterapeutas, não é isso, Sônia? Sim, é verdade. Agora, qual é o maior medo? Isso é uma pergunta da produção. Nos chegou aqui agora. Qual o maior medo? Acho que também, por estatísticas clínicas, né, aquilo que a gente escuta em consultório, podemos ter algo, né, algo de concreto para falar. Mas eu diria também que existem, o medo também é muito relativo, né? Como você falou, alguns vão ter medos de escuro. Eu lembro quando criança tinha medo de escuro. Mas você falou do medo da barata, eu continuo tendo medo de barata.
E outros que terão medo de desemprego, outros terão medo da morte. Então é uma pergunta: qual o maior medo? Outros terão medo de fracassar, Sim, de se frustrar em determinada situação, de ser rejeitado, de ser criticado, de ser abandonado, de não ser amado, de não construir uma família. Mas no nosso imaginário e nas pesquisas também, a gente vai percebendo que o maior medo é o medo da morte. sim. Porque esse medo da morte, ele traz grande incerteza, porque a morte é uma realidade que nós não conseguimos controlar, nós não temos controle sobre ela. E hoje, a partir desse processo de evolução que a humanidade vai tendo, à medida que ela não consegue controlar algo e ela se depara com a sua realidade limitante, ela se apavora, ela começa a ter medo. Então, as pesquisas elas vão indicar, Sônia, que hoje o maior medo, de fato, é o medo da morte. E me remete também ao escuro, né? Um medo de escuro. Por quê, gente? Vocês devem estar pensando, a psicóloga falou que a morte tem a ver com escuro. Eu vou falar que o escuro representa aquilo que não conhecemos, né? E a morte, de uma certa forma, existem diversas, também curioso eu falar isso, diversas formas de morte, sim. Tem a morte de um relacionamento, por exemplo. Acabou o relacionamento. Gente, isso não é acabou, terminou, não é finitude. Então, é algo que desconhecemos. Então, e a morte por si só é, se pensarmos que morremos todos os dias, talvez a morte seja algo que possamos ressignificar esse medo. Por quê? A vida é um conjunto de oportunidades para se realizar, né? Para se viver bem. E a morte é algo que não conhecemos. E se a morte nos chega, eu vou lembrar Viktor Frankl, que dizia, perguntaram a ele se ele tinha medo da morte, ele falou não. E perguntaram por que, ele diz, quando essa visita chegar, eu espero que ela me encontre mais vivo do que nunca. Acho isso o máximo, ou seja, viver a vida todos os dias da forma mais bonita e mais grata que pudermos ser. O próprio apóstolo Paulo já dizia que a morte é lucro, né? Então, aqueles que têm uma fé e acreditam que existe algo após a morte têm essa esperança também, né, Sônia? Sim, verdade. Olha, tem outras perguntas chegando, muito bom, gente, a participação agora é da ouvinte Giovana, do Flamengo, passou pelo nosso WhatsApp e a produção já me passou aqui. Muito obrigada, Giovana, do Flamengo, pela sua participação. Conheço um menino que tem medo de crescer. Ele tem 14 anos. Como posso ajudá-lo? Pergunta aos psicólogos. Já ouvi essa pergunta de muitos alunos, Sônia. É mesmo. Muitos alunos, muitos adolescentes, muitas crianças. E, de fato, o novo ele assusta, né? O novo, o processo de crescimento, ele traz esse novo, o amadurecimento, o assumir responsabilidades, as mudanças que acontecem no indivíduo humano, elas trazem esse estranhamento e, de fato, existe esse medo. E a melhor forma de nós ajudarmos é fazendo com que esse indivíduo, seja essa criança, ela vá compreendendo que esse medo é natural, né? Que o processo de crescer, de amadurecer é natural, é necessário para nós, e quando nós estivermos na nossa maturidade, no caso dessa criança aos 14 anos, ele vai estar vivenciando outras experiências, porque é muito natural a criança o medo de deixar o estado de ser criança, que é aquele estado onde eu tenho as minhas vivências lúdicas, eu tenho a proteção dos meus pais, eu estou cercada pelas pessoas do meu círculo familiar que me trazem essa proteção. Então, muitas vezes a criança ela teme perder isso.
sendo que essa proteção, esse contato, essa relação, ela vai permanecer, mas de uma outra forma. Então, eu acredito que a melhor forma de ajudar esse menino a se tornar um adolescente é naturalizando e dizendo que ele vai ter alguém com ele para enfrentar os medos, os desafios, os obstáculos que virão. Ele não estará sozinho. Sim, muito interessante, né, essa pergunta. E quando você fala do medo de assumir responsabilidades e o medo de crescer, que é a pergunta da nossa querida ouvinte Giovana, me remete, Anderson, à síndrome de Peter Pan, né, que a gente trata, né, a gente traz essa figura Peter Pan, porque essa figura do desenho, né, é justamente uma pessoa, um menino que tem medo de crescer. E isso não é não é tão comum, pelo menos no meu consultório, né? Como psicóloga clínica 6 anos todos, não é tão comum. Eu realmente acompanhei um caso, mas foi logo e a criança ainda era criança, e a gente compreendeu, fez um processo bastante bonito e que ele desenvolveu, né? Foi conjunto com os pais também, mas ele desenvolveu essa nova habilidade de olhar o mundo sem medo, né, dentro daquele contexto. Mas a síndrome de Peter Pan, para quem não conhece, não dá somente em menino, dá também em menina. Só que não chamamos, nós psicólogos, não chamamos da síndrome de Peter Pan, e sim a síndrome da Sininho, que também é lá a companheira do Peter Pan. Mas se você quiser ouvir falarmos mais sobre esse tema, escreve aqui para a gente, 3231-3560. E, gente, tem tratamento, é lá na psicoterapia, tratamento com psicólogos, e tudo isso que o Dr. Anderson bem colocou. Gente, precisaremos fazer mais um minutinho de intervalo, voltaremos já já, aguardem aí. Voltando aqui, amados ouvintes, ao último bloco, que pena, ao último bloco do programa Viver Bem, o programa de psicologia e espiritualidade aqui da nossa amada Rádio Catedral. E lembrando que, em sua maioria, aqui, os convidados deste programa participam do grupo de psicólogos que somos católicos aqui da nossa arquidiocese. É um serviço que a nossa igreja também tem, e nosso coordenador, nosso responsável é o bispo auxiliar Dom Antônio Augusto, maravilhoso, que nos acompanha em todas as nossas reuniões. E por falar em reunião, agora neste mês de março, você está convidado também, no dia 28 de março, nossa primeira reunião aqui do ano, né? Do ano de 2023, com Dom Antônio Augusto. E é aqui no edifício João Paulo II, na Glória, número 23, no quinto andar. Porque a gente teve um período de recesso, gente, janeiro, fevereiro, e voltando agora em março, eu quero convidar todos vocês, né? Doutor Anderson estará, eu também. Esse grupo existe desde 2003, gente, e tem muitos até psicólogos que desconhecem, né? Então, quem tiver interesse, estudante de psicologia, psicólogo, entre em contato com a gente. E se você também não é nem estudante, mas tem interesse de nos conhecer, pode chegar, que você receberá um sorriso e um abraço, e estará participando aqui com a gente. Anderson Teodoro, tem perguntas chegando, graças a Deus. Qual é a relação entre a ansiedade e o medo? Eu acredito, Sônia, que ao longo da nossa conversa nós já tocamos um pouco dentro dessa relação. O medo, ele começa a ser ansiedade quando ele se torna mais intenso.
e ele vai se tornando mais irracional e ele vai comprometendo a nossa atividade humana. E quando esse medo ele vai trazendo uma intensidade maior, ele vai se tornando esse processo de ansiedade, que é essa antecipação do futuro, sim, onde nós muitas vezes vamos nos projetando em determinadas situações e trazendo elas que ainda nem existem para o nosso presente. Isso vai trazendo muita insegurança, muita angústia, uma situação de mal-estar que até mesmo fisicamente nós vamos tendo sintomas. Sim. E isso vai se transformando em ansiedade. E vai comprometendo até a vida diária, né? Perfeito. Me passaram aqui que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que 33% da população mundial sofre de ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que o medo antecipado de algo que pode vir a acontecer, né? Então, é importante que estejamos atentos, sejam as crianças também que têm essa ansiedade, que essa ansiedade ela não dispare para algo que possa comprometer as atividades diárias, né? Isso é muito importante, Sônia, porque se esse medo ele se transforma num processo de ansiedade, ele pode gerar alguns transtornos. Sim. Né? Então, nós temos aí um crescente, a presença da agorafobia, da fobia social, que a gente chama também dessa ansiedade social, do medo de se relacionar com as pessoas. Tem a questão do transtorno do pânico. Eu tenho uma situação de uma pessoa que trabalha comigo, que diante de uma situação cotidiana, ela estava no metrô, o metrô começou a encher, e diante daquela situação ela teve uma crise de pânico. Então ela começou a ter sudorese, taquicardia, ela começou a chorar e ela teve que sair daquela situação porque naquele momento ela experienciou essa situação de grande fobia, desse medo intenso dentro da questão da síndrome de pânico, né? Então, tem também o transtorno de ansiedade de separação, quando você se separa de um ente querido, de um pai, de uma mãe. A gente vê isso muito presente na escola, principalmente na educação infantil, quando a criança ela vai iniciando e muitas vezes, quando ela ainda traz uma certa insegurança, ela não consegue se distanciar da figura materna ou paterna. Nós precisamos ter atenção para que, se essas fobias elas se tornarem presentes dentro dessa realidade da ansiedade, a orientação é que se busque um profissional da área médica e também um psicólogo para trabalhar essa fobia, esse medo intenso, essa ansiedade. Assim, a atenção para um encaminhamento ao psicólogo, que, como eu disse no outro bloco, o psicólogo ele vai identificar, seja com teste, seja com processo analítico, né, o processo de análise daquele comportamento, daquela fala, daquela forma de se expressar, ou seja, dos sintomas. E o psicólogo não vai prematuramente e nem não pode prescrever nenhuma intervenção medicamentosa. O meu cuidado, a minha atenção é porque muitas das vezes, na vontade de acertar, a gente carrega uma criança para um psiquiatra e, claro, eu sou mãe de médica, eu sei que o médico vai prescrever, né? Claro. Então é importante, a criança ela não sabe verbalizar muitas das vezes aquilo que sente. É importante que papai e mamãe, tio, madrinha, leve primeiro para um psicodiagnóstico, diria assim, dessa ordem, né? Porque aí sim, o profissional ele vai identificar a necessidade de um encaminhamento devido, seja um neuropediatra, um psiquiatra, enfim.
vai depender dessa expressão, desse sintoma que a criança carrega, se ela já está se tornando a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, se tem agorafobia, porque as pessoas perguntam, mas criança tem essas fobias? Tem, gente, tem sim. E você quer complementar com algo? Sônia, isso é de grande valia. Como você disse, eu sou diretor de uma escola hoje com 700 alunos, Uau. adolescentes e jovens. Então, essa situação da ansiedade, ela está cada vez mais recorrente. E o primeiro movimento que a gente faz, até mesmo no diálogo com os estudantes, com os adolescentes e jovens e com as famílias, é observar. Observar o que está acontecendo, os sintomas, procurar esse profissional para fazer uma avaliação psicológica. Você trouxe a questão do psicodiagnóstico. É a minha praia, Sônia. Eu trabalho com a avaliação psicológica, então esse é o primeiro movimento para que seja identificado se vai ser necessário de fato um acompanhamento psicológico dentro da perspectiva da psicoterapia, se vai ser necessário a intervenção de um médico, no caso um psiquiatra, e se de fato esse psiquiatra perceber que a partir das intervenções propostas pela psicoterapia, pelas mudanças no cotidiano daquela criança, daquele adolescente, se isso não trouxer benefícios, aí sim ele vai avaliar se vai haver a necessidade ou não de um medicamento, né? Verdade. É bom saber que você também é especialista nessas avaliações psicológicas, neuropsicológicas, né? Sim. E como funciona então, Anderson, a ajuda com o psicólogo para tratar os medos? É importante, primeiro, que nós levemos o nosso paciente, né, a primeiro compreender que ele tem medo. Né? Ele precisa aceitar primeiramente que ele tem medo, para que a partir daí a gente possa começar a trabalhar esse medo. Vai ser importante a gente identificar que medos são esses. Então, geralmente, a gente poderia pedir que o paciente escrevesse sobre esses medos, e até mesmo você que não participa da psicoterapia, é importante que você olhe para si dentro de um processo de autoconhecimento. Quais são os meus medos? Que medos eu tenho? Começar a escrever sobre esses medos, perceber a partir de quando que ele surgiu na sua vida, na sua história. É importante que a partir deles a gente vai cultivando e ressignificando a partir de pensamentos positivos, para que a gente não se paralise nesses medos. É importante que, paralelo a eles, nós também possamos evidenciar as nossas vitórias, as nossas conquistas, para que a gente não fique paralisado dentro da perspectiva das nossas frustrações apenas. É importante que se converse com os familiares, com os amigos sobre esses medos. Tem uma técnica muito importante que, quando esse medo ele está intenso, que eu até utilizei essa semana, Sônia, Sim. Que é a técnica da respiração. Essa semana eu tive uma aluna de 13 anos na escola com crise de ansiedade, ela desceu aos prantos, e naquele momento, para que eu pudesse iniciar o diálogo, primeiro a gente precisou estabilizar aquela crise de ansiedade que ela apresentou naquele momento. Eu utilizei uma técnica de respiração. Em 5 minutos ela se estabilizou, os batimentos cardíacos, ela ficou mais tranquila, e a partir daí nós começamos um processo de diálogo, de conversa. Naquele ambiente, eu não sou psicólogo, eu sou um educador, e nós fomos caminhando para poder compreender quais eram as vivências e as angústias que ela estava experienciando naquele momento, que levaram àquela crise. E, por fim, faça terapia, faça psicoterapia, busque ajuda para que você possa entender profundamente quais são os seus medos. É importante identificar esse medo a partir de um processo de autoanálise, de autoconhecimento, até mesmo para que se vá conseguindo um processo de autocontrole, né? Então, é importante que esse medo ele seja partilhado com outras pessoas,
E uma coisa muito importante, se você identifica esse medo presente na sua vida, se esse medo ele tem te paralisado de alguma forma, é importante que você não tenha medo de pedir ajuda. Nós Perfeito. precisamos uns dos outros, então peça ajuda, converse, exponha os seus medos para que você possa iniciar esse processo de ressignificá-lo, de transformar, a fim de que ele não venha a paralisar e roubar o sentido da sua vida. Falar em sentido da sua vida, eu vou lembrar. Já terminando, faltam 2 minutinhos, a produção está nos sinalizando. Lembrar que a logoterapia, que é uma das abordagens, né, da psicoterapia, ela vai auxiliar, claro, todas as abordagens, né, profissionais sérios vão auxiliar, mas quando ele falou dessa questão do sentido, me remete à logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida, que auxilia o paciente no seu sentido não de passivo, de pacífico, mas sim do homem que sofre, de enfrentar e superar algumas dificuldades, ressignificando aquele sofrimento, ou seja, dando um novo significado. Afinal de contas, até o sofrimento tem sentido. Por quê? Um sofrimento sem sentido, gente, é desespero. E nós, como psicólogos, nós trabalhamos exatamente essa capacidade, essa força interior que chamamos de noética, que é a espiritualidade, né? Nós trabalhamos em consultório, veja, não estou falando de religião nem de espírito, estou falando de espiritualidade, é uma força que todos nós temos, mas a logoterapia é a única abordagem que olha o ser humano nessa dimensão. Não é isso? Isso mesmo, Sônia, até porque o homem, ele, segundo a visão de Frankl, ele é tridimensional, então ele tem essa realidade espiritual que o constitui. E a partir daí ele é livre e responsável para ressignificar as suas vivências, para não se paralisar nos seus medos, e por isso ele precisa assumir as rédeas da sua existência, tendo uma atitude diante dos seus medos, Perfeito. Para que aí ele possa encontrar um novo sentido. Perfeito. E ter a atitude, olha, fechando com chave de ouro. Ele falou em rédeas, eu vou falar em protagonismo. Assumir o protagonismo da nossa história linda de vida que Deus nos concede, né? Viver a vida bem. Mas, doutor Anderson Teodoro, foi uma alegria recebê-lo aqui. Já fica o convite meu, de toda a equipe técnica, toda a equipe da Rádio Catedral, para que volte ao nosso programa. Foi maravilhoso. E agora eu peço que você dê seu contato, seu Instagram, e se despeça com uma mensagem bonita aos nossos ouvintes. Sônia, eu que agradeço. Foi uma alegria participar desse programa de tamanha relevância para todos nós. O meu contato é 998920339. Eu estou lá também no Instagram, psi.andersonteodoro e Anderson Teodoro Shalom. Vocês podem me encontrar e lá nós poderemos conversar um pouco mais sobre os nossos medos e sobre as nossas vivências. E a mensagem que eu deixo é que você possa, diante das suas vivências, daquilo que você vive no presente, buscar e encontrar um novo sentido, porque a nossa vida ela só vale a pena com muito sentido. Verdade. Muito boa a sua participação, uma fala leve, limpa, com muita propriedade científica. Eu quero agradecer, mas antes de fechar o programa, eu quero também dizer que nós, psicólogos, um grupo de psicólogos que somos católicos também, mas todos psicólogos, especialistas em logoterapia, atendemos na Clínica Viktor Frankl, e o nosso WhatsApp é 99506-6463. Eu estou lá todos os dias e somos 14, gente. Outro convite é
o Memorial Viktor Frankl, que irá acontecer no dia 26 de março, aqui pertinho da Rádio Catedral. Um evento maravilhoso, mostrando o que é logoterapia e a vida de Viktor Frankl, psiquiatra, que falecido, né, mas foi sobrevivente dos campos de concentração no período do Holocausto. Nós apresentaremos toda a ciência em forma de arte, com dança de tango, com poesia, música, palestra, debate, mesa redonda. Então aparece lá, ou me procure, seja pelo WhatsApp da clínica ou aqui pela Rádio Catedral também. Gente, eu quero deixar uma mensagem simples, até escrevi, que fala sobre o medo. De todos os medos que existem, lembrar que há algo maior que nos fortalece e que nos encoraja. Porque é no encontro com Deus que o medo desaparece e a gente fortalece a nossa esperança. Não esqueçam. E eu quero desejar um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.